Toca da Coruja no ar. O tema hoje é viagens com os filhos. Diversão ou terror e pânico? E aí, meninas? Pra mim foi terror ou pânico, porque não deu certo nenhuma das viagens longas que eu tentei fazer. Sempre a gente encontrava um percalço. Mas depois eu conto a minha história. Vamos lá, começar agora. Alê, qual foi? Foi terror ou pânico ou foi diversão? Não, eu posso dizer que eu já tive algumas experiências, né? Com o primeiro mais velho, antes dos gêmeos nascerem, depois com os 3 juntos. E a gente sempre se divertiu. Agora, eu procuro levar, assim, o esquema da viagem para eles, né? Eu faço a viagem das crianças. Então, já saindo de casa pensando nisso, eu acho que tudo vai conspirar a favor. Porque você vai pensar no lugar onde você vai levá-los, você já não vai querer ficar tão dividida, querendo contrapor programas para os adultos, né, para o casal, em vez de para as crianças. Mas então você está falando que você faz a viagem em família, é isso aí? É isso aí, e é para eles. A viagem do casal, ela vem depois, e aí sem filhos. Mas qual foi o primeiro lugar que você foi com seu filho, assim? Por exemplo, e com quantos tempo? Isso, quando o Rafinha tinha 8 meses, então não tinha nem um aninho, não andava, né, totalmente dependente de tudo, né, de papinho especial e tudo mais. A gente viajou, foi para casa da minha sogra, né? Fomos na verdade não, antes disso teve um outro. O Rafa tinha 2 meses de idade e a gente viajou para casa do meu avô, também família. E nós fizemos assim um pacotão geral. Com 2 meses ele foi para fazenda, depois foi para praia, depois para cidade, né? Essa viagem durou mais ou menos uns 20 dias. Foi Natal, Ano Novo, comecinho de férias. E assim, todas as adversidades que eu podia encontrar, ainda mais com uma criança de 2 meses, eu encontrei, né? Então assim, na fazenda... Ida de avião, chorando por conta da pressão do ouvido. Depois, quando eu cheguei na fazenda, até pulga tinha dos gatos da minha avó. Frio, muito frio, não foi no Rio Grande do Sul, né? Então você tem uma variação térmica grande. Na fazenda era bem mais friozinho do que na cidade. Quando chegou na praia, um vento enlouquecedor. Para vocês terem uma ideia, eu ia pra praia com o carrinho, com aquela capa de chuva. Pra não entrar vento, não entrar areia, não entrar nada. Mas foi divertido, sabe? A gente conseguiu curtir com ele lá. É lógico que se limita muita coisa, né? Você tá com um bebê, com carrinho, com toda aquela parafernália, né? Uma mala gigante para levar a casa para onde for. Mas se você levar com bom humor e com ajuda, né? Tá tudo certo. A tralha que é um problema, né? Quando eu penso em viagem, eu penso na tralha. E a tralha me dá uma certa preguiça da viagem, de começar a viagem. Porque a mala é muito grande, aí é o bercinho que você leva, que é o retrátil, é o carrinho, às vezes uma cadeirinha que tem que ter quando ele já está se alimentando, você tem que ter uma mini cadeirinha, uma vez eu levei para a praia, que você coloca na mesa, é a alimentação que você tem que pensar, se você for para a praia principalmente, a água que geralmente pode estar contaminada e eles não podem beber, então você tem que ter um estoque de água mineral. Quando você faz o checklist, você vai fazendo, é tanta coisa, você fala, gente, eu prefiro ficar aqui em casa, porque aqui tá tudo certo. A comidinha tá aqui na hora, quentinha. Porque pra mim, o grande lance de uma viagem é comida. O resto a gente se vira, porque o local que você vai dormir é tranquilo, banho e tal. Isso a criança em uma semana é adaptável. Agora a comida Olha que é muito problema. Ali eu passei muita dificuldade com comida, em todas as viagens, com o Tomás principalmente, que era mais difícil pra comer quando pequeno, que eu acho que a única que eu me diverti foi quando eu viajei, ele tinha 4 meses, que ele tava no peito. Essa foi a que eu indico, tipo, quer viajar? Então viaja com 4 meses. Mas depois é muito difícil. Eu sou mãe aventureira, assim, eu não tô nem aí, assim, realmente, mas essa dica que você deu, assim, as mães ficam muito em casa e tal, eu falo, viaja antes de estar dando alimentação, porque o peito supre tudo. Supre tudo. É sede, é fome, você dá no peito, a criança resolve. Eu acho que o maior dificultador de viajar com o neném muito pequeno, realmente é a alimentação. Assim, eu lembro que eu fui com o Samuel com 5 meses pra praia e ele tava nessa transição, porque eu ia voltar a trabalhar, então eu comecei a dar alimentação pra ele. E eu achei assim um saco, assim, eu comecei no primeiro dia, eu mandei fazer sopa no hotel. No segundo dia não precisa mais não, vou voltar só pro leite mesmo, porque eu tô na praia e tal. Mas eu adorei, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu não fiquei muito
tensa, não. Eu relaxei também. Falei assim, tá de férias, a gente tá fora da rotina mesmo, então eu vou ficar fora da rotina. Depois eu volto tudo de novo e as coisas se acertam, sabe? Eu não fiquei estressada, não, sabe? Ô, Não, mas Dani, eu acho que essa coisa que a Tarsila colocou é que faz ficar difícil ou não mais fácil porque você a ter gente não alimentação sabe o que vai sozinho. encontrar, né? Não, o fato de você não ter a disponibilidade de preparar o alimento. Porque quando você está num hotel, você depende de uma cozinha que você não sabe quem vai pôr a mão, como é que vai ser feito esse aparato, que variedades que vai ter lá de papinha, de verdura, de frutas, né? A sopinha, o cuidado e tal. Agora, se você tem essa autonomia, como eu estava na casa de parentes, foi tranquilo porque eu tinha uma cozinha, eu tinha uma geladeira, eu tinha uma despensa. Então, eram coisas que tinham o trabalho de fazer, No que era lugar o de mesmo. lavar a roupa que Isso. sujou, né? De Isso. Não, botar essa pra história secar. de lavar roupa eu tenho que... Eu aprendi depois, né? Que acabou as roupas da criança. Eu achando que a criança, por ser praia, ia ficar só de sunga. Bem inexperiente. Pouquíssimas roupas ela ia sujar. Teoricamente, uma sunguinha e uma camisetinha. Quando fosse dormir, uma fralda, sei lá. Sujou muito, mais do que eu quis deixar uma bagagem bem reduzida. E não sabia, né? Fui pegar depois um sabão que eu consegui de coco para lavar as roupas na banheira. Então eu deixava de molho aquelas roupas, ficavam amareladas, né, por conta do cloro da piscina. Deixava de roupa, ainda peguei um detergente na cozinha para lavar a mamadeira, porque você não pensa nisso, né? Gente, onde eu vou levar a mamadeira, ou o copinho de suco, alguma coisa que você tem que lavar ali no quarto, você não leva o detergente. Ou você vai lavar roupa, às vezes lavar um... Não, e você fazer a mamadeira no meio da noite num hotel também. Eu tive essa experiência de viajar para um hotel no Cabo de Santo Agostinho, que eles ofereciam uma cozinha para os pais, né? Uma copa, mini copa, uma que mini chamam. copa, que ela ficava ali à disposição durante a madrugada se você precisasse sair para fazer uma mamadeira, alguma coisa. Então, foi o único lugar que eu consegui usar bastante, assim. Mas tinha que sair do seu quarto e ia caminhando até a mini copa. Tinha. Um dia, 2 da manhã, um dia assim. Na verdade era mais ou menos escuro. aquela entre 5 e 6 da manhã, que a criança ainda não conseguiu dormir tudo, alguma coisa assim, porque também tá dormindo num lugar estranho e tal. Então com a Rafa eu ainda tive essa vivência de viajar para um lugar desse. Eu acho que ela tinha um ano e 3 meses. Ela, bem pequenininha, eu fui para viagens aqui próximo. Né? E agora, Dani? Em cidades próximas. Não, conta a verdade. Viaja agora com 3? Então, hoje em dia, logo que os gêmeos nasceram, eles tiveram algumas intercorrências de saúde, então a gente nem conseguia ficar muito fora da cidade. A gente passou uns 2 anos, assim, fazendo viagens curtas aqui próximas, né? E aí depois que eles tiveram a licença para poder viajar e para sair, até porque imagina aquela tralha toda, né, com gêmeos, mais uma menina de 3 anos, ficou muito puxado, a gente ficou um bom tempo sem viajar. E eu acho que foi uma opção muito tranquila que eu fiz também. E aí eu e meu marido, a gente tinha as nossas escapadas a 2, que era aquela, dar uma viagenzinha assim de sexta para voltar no domingo, pra gente conseguir ter um pouquinho de vida de casal. E com eles, a gente começou a viajar quando eles tinham um pouco antes de 3 anos, por aí, que a gente alugou casa. Isso é muito legal. A gente começou a alugar uma casa em Porto de Galinhas, que a gente pagava uma temporada, e essa casa vinha já no serviço, assim, uma moça que ia fazer o café da manhã e o almoço. Tinha também um caseiro, então a gente chegava lá, fazia uma compra de supermercado para aqueles 10 dias. E aí eu comprava comidinhas para as crianças e também peixes e polvo, isso para os adultos, e camarão, porque você nem tinha testado camarão com criança dessa idade, né? Nem convém num lugar desse você fazer um teste desse. Então para eles tinha o arrozinho, o filezinho passado com cebola, essas coisas de criança. Né? E pra gente, aquela comida mais ousada, digamos assim. Então eu passei uma temporada de 2 a 3 vezes indo todos os anos passar esse período para o mesmo lugar, para a mesma casa com essa estrutura, e foi muito legal. O Júlio fala uma coisa que eu acho interessante, pessoal. Se for para viajar, para sair de casa, para um lugar pior que a minha casa, desculpa, não me convida, não quero ir, porque eu quero ficar no minha cama, né, no aconchego do meu lar. Só que tem horas que às vezes a gente é convidado e realmente não é igual a nossa casa, às vezes não tem o conforto que tem o nosso lar, né? Então nessas viagens que eu fui, que eu teimei com ele que daria certo, foi a que não deu, que a comida era ruim, que o quarto não era confortável, que tinha mosquito. Manuela super alérgica com mosquito. Mosquito é... Os meus filhos amam sair da rotina.
eles adoram sair da rotina, eles vivem pedindo pra gente sair da rotina. O Samuel, com 22 dias, eu fui pra fazenda do meu pai, ele tinha 22 dias. Eu passava o dia inteiro na rede com ele adorava ficar lá na rede, via os bichos, tudo. E aí, aquele ambiente diferente, acho que fazia bem pra mim, de eu sair do meu apartamento, daquela coisa só de já que eu tinha que só ficar amamentando, eu saía com ele e eles acostumaram, eles amam. A Lívia, com 3 meses, foi pra dentro da cachoeira. O Samuel tinha 1 ano e 6 meses, e a Lívia, a gente foi pra Pirenópolis, muito, assim... Eles amam aquilo, eles pedem para viajar de carro, eles adoram viajar de carro. Então, assim, eles acostumaram a isso, e eles lembram. Então, isso, os contratempos são muito pequenos diante do que eles adoram sair para passear. Você viaja mais de carro, então. Eu viajo muito mais de carro. carro. Tem coisa pior do que você tá no avião. Eu não entendia isso quando eu era solteira, sem filhos. Um neném chorava, me perturbava, assim, profundamente. Hoje, eu como mãe, não perturba mais, porque eu passei pelo que a gente é solidário, né? A gente é solidário, a mãe é solidária a outra. E a gente fica ajuda, agoniada, né? A gente fica querendo ajudar. Eu já ajudei. Não, e a gente no meio fica, do caminho, eu falava, não tem uma aguinha aí não, uma mamadeira, não é melhora. Ouvido, põe no peito, né? Quando estiver decolando ou descendo. E até assim, quando desliga o cinto, né? Olha, dá uma voltinha com ele, porque fica monótono pra criança. E a viagem também, ali, né? já no estresse, né? Quando a gente tá com os nossos, do avião já começa estressante, né? Porque assim, um tá chorando, o outro tá inquieto, porque gente, quer brincar, quer correr no avião. Pra levar no avião. O arsenal acaba, de repente, não tem mais, né? Porque eles já fizeram tudo, o iPad, a massinha, a canetinha, o livro. Mas olha, os meus, assim, depois de uma certa idade, né? Quando eles estão um pouquinho maiores, né? A partir dos 4, 5 anos, eles já achavam barato viajar de avião. Sabe? Quando a viagem era de carro, ai mãe, de carro, não, a gente gosta de viajar de avião. Porque tinha a história de chegar no aeroporto e ver os aviões, e sentar naquela cadeira, e ter aeromoça, e servir a água, e toda hora eles ficavam apertando aquele botãozinho pra aeromoça vir e perguntar o que eles queriam. Então assim, tinha uma interação na história da viagem de avião que já era uma experiência no processo, né? Gente, eu acho que vamos falar então um pouquinho sobre o kit de desculpas que as mães americanas estão dando. Eu acho que aqui eu nunca vi ainda no Brasil. O que é? O que é isso? Kit de desculpas. Vocês sabem, meninas? Não faço a menor ideia. Bom, agora nos Estados Unidos virou moda a mãe entrar com um bombonzinho e uma cartinha pedindo desculpas por filho chorar, poder eventualmente chorar a noite inteira, ou atrapalhar, ou ela ter que levantar várias vezes e atrapalhar o vizinho dela que está sentado aqui do lado. Várias coisas, ou o menino que às vezes quer correr no avião e ela às vezes é incapaz de controlar. Então elas bolam alguns chocolatinho, barra de cereal, ou até mimos, chaveirinho, e coloca essa cartinha que ela é mãe, que ela espera que todo mundo entenda. É tipo como se fosse um tapa com luva de pelica na cara da pessoa, porque quando a gente vê uma mãe entrando com um bebê pequeno, a gente meio que já torce o nariz, né? E ela dando esse kit de desculpas já alivia, já amansa o coração daquela pessoa que já vai ficar estressada. Ela vai fazer isso igual a moça pra todo mundo no avião? Ela vai dar todo mundo do avião. Ave Maria! Pra todo mundo? Não, pras pessoas perto dela ali, né, gente? Tá. Tipo assim, se ela tá lá no início, geralmente a gente fica nas primeiras cadeiras, que tem mais espaço, né? Primeiro tem que dar pras aeromoças, pra elas serem solidárias. Né? Você dá pra ali, tipo assim, até cadeira 15, elas porque depois, Dani, depois não escuta, pela turbina do avião, o restante lá atrás não escuta tanto. Não escuta. Mas assim, acho que até os vizinhos ali, é questão de, sei lá, 10, 15 lembrancinhas, mas ajuda de um tal jeito que as pessoas passam a não se incomodam tanto e até se solidarizam. Como você falou, que já ajudou vários bebês, né, dando dicas e tal, porque realmente a gente quando vai com o primeiro filho, a gente não sabe. Eu não fui saber disso depois que colocar no peito ajudava. Deixar ele mamando quando tá levantando e depois quando tá O descendo. avião, pra mim, nunca foi um grande problema, porque eu também nunca me aventurei a fazer viagem longa, exatamente porque eu sou uma pessoa muito preocupada com o incômodo que o meu filho vai causar, mas o que entendeu? É longo no avião? Porque uma viagem internacional, não, mas assim, eu acho que a maioria dos pais não viajam com crianças pequenas pra fora do país, né? É uma realidade pequena, é raro. A gente acaba fazendo viagens curtas dentro do próprio país. Mas eu tenho muitas amigas que já viajaram com muitos filhos. Mas até essa pequenos. viagem curtinha de 2, 3 horas dentro do avião,
São 2, 3 horas ininterruptas, né? De uma criança. É o pequeno que fica bem longo, né? E outra, tem muita gente que não curte a viagem de avião, né? Já tá ali numa situação complicada, tem medo de avião, ou não se sente desconfortável. Eu distribuo um sorriso honesto de uma mãe desesperada. Eu acho que também foi isso. Gente, mas esse negócio do suborno com chocolate dá tão certo. Com quem? Eu usei nas 2 vezes que eu fui ter filho no hospital. Quer dizer que você já fazia o kit desculpa sem saber? Não, na verdade não é o kit agrada. O kit agrada. É o kit agrada, né? O kit agrada, né? Ô, Dani, ter um irmão bonito funciona, que é uma beleza também, porque as enfermeiras vão todas no quarto várias vezes olhar. Ai, que joia. Eu tenho irmãos lindos, mas assim, de fato, eu botava naquela malinha de levar pra maternidade uma caixa de bombom, e cada vez que a enfermeira vinha me oferecer uma ajuda, alguma coisa, eu dava um bombom. Então elas ficavam tentando me ajudar toda hora, porque toda vez que vinha eu dava E aí tinha um monte de enfermeira querendo ajudar, querendo oferecer isso, querendo oferecer aquilo, e rolava rodízio. E aí uma caixa de bombom, às vezes até 2. E eu usei isso na maternidade nas 2 vezes. Bem Isso legal. é legal. Não, realmente, eu acho que esse kit, como você disse, assim, não vai prevenir o incômodo da pessoa, mas vai fazer a pessoa ser mais tolerante se colocar no lugar daquela mãe. Porque, assim, a mãe que fez aquele kit desculpa se preocupou E ninguém espera, né? De certa maneira, saber que ela tá querendo incomodar o menos possível, que ela não é uma pessoa relapsa, entendeu? Então, de repente, aquilo faz com que as pessoas sejam mais tolerantes mesmo, né? E aí, como é que fazer o kit, então, no restaurante? Porque quando você tá viajando, é natural você fazer muitas refeições fora, né? É raro você ir para uma casa, mesmo você estando numa casa ou num flat, numa coisa assim, você acaba saindo para comer. Como fazer isso com crianças? Mas sem incomodar, você acha que incomoda muito no restaurante? Os meus incomodam. Eu não sei se os outros, mas os meus é fato. Porque eles não aguentam ficar sentados. Eles querem levantar toda hora. Eles ficam brincando quem vai sentar naquela cadeira. Eles mudam de lugar o tempo inteiro. E levantam e pega o saleiro da mesa do lado e senta e conversa com o garçom e pega o copo e pega o guardanapo e derrama no chão e faz uma bagunça e barulho e coisa. Acaba sendo uma coisa pra que... outra pessoa que tá ali... Descansando incomoda bastante. Incomoda. Tem inclusive você na hoje praia, em dia... você tá na praia, na barraca do lado, e aí seu filho tem aquela maior sombra, né? E aí ele já espalha os brinquedos, aí a pessoa sai da água, já tá pisando em cima de brinquedo. Acaba que quando você vai ver, crianças sempre aumentam os domínios, né? Lá fora, no exterior, inclusive, tem alguns hotéis que não aceitam crianças. Aqui também. Tem hotéis que aceitam animais, mas não aceitam. Mas eu acho criança. que, como mãe, a gente tem que saber avaliar um lugar também, o bom senso, conveniente para o seu filho. Aí vem uma pergunta: como é que você define o destino, então? Para onde ir com crianças? Existe um lugar ideal? Existe praia. Praia. É ideal, que é onde todo mundo vai. Você não vai, por exemplo, para Paris. Aí vai para Paris com uma criança. Então, eu assim... acho que não, mas hotel fazenda, por exemplo, hotel fazenda, um negócio bem legal. Hotel fazenda é legal, mas tem que ser um que tenha coisas para eles fazerem, que tenha cavalgada, que tenha piquenique. Não, gente, eu acho que pode ir para Paris, desde que você faça programas. Vai ver o que as crianças... Não, mas aí não interessa o que você vai em Paris. Você vai pegar uma viagem super cara para Paris, que é um lugar caríssimo, para você fazer outras coisas. Na verdade, cidade é famosa por outras coisas, aí você vai levar lá para... você pode ir se ela tiver colo, então você tá falando, né? Como a Lê falou, você coloca ela no colo. Você tem que colo. fazer um programa que tem o perfil dela. Eu não vou ficar levando o filho meu para museu. De repente, porque lá não é um ambiente. As pessoas que estão no museu, elas querem silêncio, elas querem contemplar. Pode ser que o meu filho seja quietinho, tudo bem. Mas se ele der o primeiro piti, eu tenho obrigação de sair correndo com ele dali e não insistir, entendeu? Então tem um bom senso. Na verdade, eu acho que o que fica assim, se você for para um destino que seja uma cidade, né, com poucas atrações para criança, que você procure as que tem. Que tem, exatamente. Então, assim, vamos no parque, vamos num shopping com áreas infantis, né? Os famosos centros de diversão. Parquinhos. Até coisas culturais que sejam voltadas para criança, né? Natureza. Criança gosta de estar na natureza. Isso que eu tô falando. Pecinha de teatro, tem cinema, tem coisas... Por exemplo, você até indo numa praia, você vai pra praia e chega lá, chove. O que você vai fazer na praia com chuva com criança? Eu já vivi essa experiência.
a gente transformou num acampamento a casa que eu tava, né? Porque tinha que ter graça, não podia nem ficar no jardim. Então a gente inventou um verdadeiro acampamento na sala e botamos barraca e fizemos tudo com lençol, porque você tá viajando, você não tem necessariamente todos os itens, né? Mas você tem que ser criativo. E eu acho que o importante é isso, é você adaptar para que aquelas escolhas ali da rotina, né, as atrações que a gente está vivendo na viagem sejam divertidas para eles. Mas viaja com família ou sem família? Como é que vocês viajam? Eu acho que a gente tem que viajar com quem tem filho. Casal então, de amigos se a família que não tem filho, legal, porque são primos, vai ser bacana, já mais ou menos tem os mesmos valores, você tem até uma tolerância um pouco maior pelo fato de ser sua família e tal. Agora, se é aquele primo que nunca casou, que não tem filho, que gosta da balada, que gosta de dormir até mais tarde, que gosta de ficar na piscina, levou a namorada, cara, a criança vai ser um estorno ali naquele processo. E você, Tarsila? Eu já tive a experiência de não viajar para casa de parente, de família que não tivesse criança com as crianças, entendeu? Assim, teve caso assim da tia, eu tá com a criança lá, deixava a mamadeira na pia, porque eu ia acudir que a criança tava de fralda. Aí a pessoa imediatamente tirava a mamadeira de lá para lavar, assim, tipo claramente assim, incomodada, né? achando que eu tava folgada. Mas realmente ia ser aquele ambiente ali. Então eu fiquei super estressada, eu queria ir embora, mas eu tinha prazo a cumprir, tinha algumas coisas que eu tinha que fazer também. E eu falei, não, tudo bem, a gente vai vir aqui, mas a gente vai ficar em hotel, porque em hotel eu posso ficar à vontade com os meus filhos, né? Então eu falei assim, não, casa de parente eu não fico mais. Eu só vou na da sogra. Eu também acho, mas aí vô e vó é a extensão da gente. Então, assim, pode tô nem tudo. aí, pode reclamar, vai reclamar com meu marido também, não tô nem aí, mas eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. A gente se sente em casa, né? No final, acaba que a casa né, da irmã, ou do primo, ou da tia, não é uma casa que a gente se sente em casa, né? A gente fica cheio de dedos, e eu acho que isso aí com criança aumenta. Por isso que eu tô falando, então é importante viajar num lugar que você se sinta bem. E aqueles bibelôs da sala, a criança, que legal, não sei o que. Ai, isso me dá um pânico, que eu falo, meu Deus do céu, não mexe, porque o dono da casa não gosta, aqui é proibido criança. Aí quando tem a pessoa ainda fala assim, eu nunca tirei, menino meu, eu nunca tirei, sempre fui pra casa dos outros, nunca mexeu, aí você, então tá bom. Nossa, a gente ouve tanto isso. Não é? Nossa. Pois é, então assim... Gente, a mala, vocês arrumam como? Porque a mala pra mim é uma grande questão, né? O que levar, se tá levando muito, tá levando pouco, se tá levando tudo, ou se esqueceu alguma coisa. A gente vê que esquece quando já tá na estrada, quando já tá longe de casa. Sabia? Eu já cheguei a esquecer uma coisa muito importante, que era o documento de identidade das crianças. Ixi, aí não embarca. Não, aí é complicado. Não, eu acho muito que complicado. Dá pra mas assim, você pensa tudo, mas você vai lembrar do documento de identidade da criança. Mas não esquece o essencial. Outra, carteira de plano de saúde, né? Essencial, porque acontece, né? Já tive casos de ter que ir para o hospital, ir para farmácia e tudo por conta disso. Então, na mala, na verdade, sabe qual é a primeira coisa que eu faço depois desses documentos básicos e tudo? É a farmacinha. Eu não saio de viagem sem ter todos os remédios de alergia, de coisa, de pirona, termômetro, tudo. E até já cheguei, dependendo para onde eu vou, já cheguei a pedir para o pediatra um antibiótico, porque eu ia passar numa praia que era distante da capital. Eu falei, não vou ter médico disponível para comprar, é remédio controlado. Fui lá no pediatra e falei, ó, vou comprar, eu não vou usar, mas se precisar eu consigo falar com você aqui por telefone e a gente avaliar a situação. Né? Remédio para mim é horrível. Senão... Eu nunca lembro de levar o tal do remédio. Se eu levo uma dipirona, um termômetro que já fica dentro da mala. Mas assim, eu já passei um caso no Rio de Janeiro com o Tomás, com 39, num hotel, ele com 1 ano e meio, o Júlio ligando para a farmácia trazer, a farmácia não trazia. Pensa, que pânico que foi. E eu, mãe de primeira viagem, nem lembrei, imagina, tanto uma praia, lembrei dos negocinhos de areia, né? Dos baldinhos, lembrei do protetor, do boné, não lembrei do remédio e segundo dia ele ficou com febrão. Acabou a viagem, né? A gente antecipou o voo, acabou. Ou seja, por conta de um medicamento, a gente inviabilizou. Olha, coisa que eu não viajo sem, principalmente, é antialérgico também, que eu não sei do que os meninos têm alergia ou não. Eu fico com medo de levar uma picada de abelha e não ter
jeito, entendeu? Febre ainda segura. Agora um ataque de alergia, não. Então, assim, não, e assim, você tem que pensar que você está num lugar estranho e você tem que levar o mínimo da sua casa para esse lugar para dar tudo certo, né? Porque seu médico não tá lá, sua rotina não tá lá. É uma mini complexo, casa, né? É uma mini casa, mas né? Vale a pena, gente. É tão divertido e dura depois. As memórias você acaba levando, e não é só aqueles 10 dias de viagem, né? Quando não esquece a máquina fotográfica, né? Pronto. Depois lá na frente tudo é festa. Tudo é festa, então é só lembrar. Bom, o programa está encerrando. Próximo programa a gente fala sobre o primeiro aniversário, os delírios e devaneios aí das mães de primeira e segunda e terceiras viagens que a gente inventa. Fique com a gente, curta a gente no Facebook, Toca da Coruja. Até o próximo programa.